nosso papo de política de hoje tem a presença do futuro secretário de Assistência Social do Estado do Piauí, também presidente do PT Piauí, João de Deus. Boa noite, presidente. Boa noite. Também do nosso querido Tárcio Cruz. Boa noite, Tárcio. Boa noite a você, Lívia. Boa noite ao nosso convidado e a todos que nos acompanham. Política não tira folga, então no feriado estamos aqui. Bom, a gente vai iniciar já a entrevista, presidente, falando do assunto mais falado no dia de hoje. O governador anunciou oficialmente o seu nome como o próximo secretário da pasta, da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social e Combate à Fome, para o dia 1º de julho. Já inicia essa missão no dia 1º de julho. Como é que o senhor recebe essa nova missão dada pelo governador e quais as metas da pasta, já inicialmente, se tem alguma? Bom, primeiro agradecer aí a confiança do governador, nossa secretária Regina, né, que faz um trabalho excelente, e dizer assim, eu já tive à frente da SASC, ali no começo do governo do governador Wilson Martins, numa cota do Partido dos Trabalhadores, indicado por todas as lideranças do partido. Fiquei apenas 3 meses e alguns dias, por conta de que naquele momento eu houve uma vacância na Assembleia, eu era suplente parlamentar, então fui chamado a reassumir na Assembleia. Mas foram 3 meses que deu para a gente sentir ali os desafios dessa importante secretaria. Mas pouca coisa mudou, na verdade veio a Secretaria do Trabalho, que foi incorporada, que agora também sai. Então, durante esses dias agora, essa semana, o meu papel vai ser de me aproximar e de pegar todas as informações, né? Quero fazer essa transição, já acertei com a secretária Regina, de eu sentar com todos os superintendentes, com a própria secretária. Eu já tinha conversado com ela essa semana, já com essa possibilidade, né, digamos assim. Ela me chamou para conversar e ali eu já fui buscando algumas informações. Então, eu vou me apropriar de todas as informações, de todos os dados. Importante dizer que a Secretaria de Assistência Social do Governo do Estado, hoje já ela não tem mais aquela função que era, né, antes da Lei Orgânica da Assistência Social. Hoje, quem executa a política de assistência social são os municípios. E a SASC cabe apoiá-los, cabe capacitar todo o pessoal, fiscalizar e acompanhar de perto, monitorar, enfim. Agora, nós temos um conjunto de outras demandas que são atribuições desta secretaria, né? São as casas 24 horas, né? A Vila do Ancião, aqui em Teresina, tem lá em Parnaíba, tem em Picos, tem o Lar da Criança Maria João de Deus, tem as casas dos infratores com a lei, enfim. Então, a SASC tem um conjunto de atribuições ainda, e parte delas, elas são executadas diretamente pela Secretaria, portanto, pelo Governo do Estado. Então, nós vamos estar fazendo essa transição agora nesses próximos Presidente, dias. junto com a posse vem também a mudança do nome da secretaria, já aprovada na Assembleia. Vai ser a Secretaria de Desenvolvimento Social, Combate à Fome e à Pobreza, assim como está o Ministério hoje, né? Como que o senhor espera fazer esse trabalho alinhado ao ministro Wellington Dias? É um momento muito específico em que a gente tem um alinhamento federal e estadual com aliados políticos e também aliados de gestão. Como é que o senhor projeta essa atuação em conjunto com o ministro Wellington Dias? Bom, minha relação com o nosso ministro é muito boa, né? Sempre estivemos na trincheira juntos e, logicamente, esse é um diferencial que faz para desse momento em relação ao momento passado que eu fiz referência aqui. Então, nós vamos estar antenados aí para poder digamos assim, ter todo o apoio necessário do Ministério e a gente conseguir
implementar essas políticas que são de responsabilidade por essa secretaria. Um dos motivos, presidente, presidente é o ofício pela presidência do PT. Da secretária Regina estender um pouco mais a presença dela, foi a inauguração dos restaurantes populares. Aqui em Teresina, nós tivemos na Santa Maria da Codipe, no Dirceu, também em Parnaíba. Como é que o senhor projeta o desenvolvimento dessa política tão importante? Nós ultrapassamos aí mais de 1.000 refeições em cada uma das unidades. É uma política de combate à fome importante, né? Sem dúvida, muito importante, né? Agora, como eu disse, nós vamos estar nos apropriando de todas essas informações. Eu preciso ainda ter algumas conversas com o governador. A partir dessas informações, a própria secretária Regina, né, ela vai nos informar direitinho todas as demandas, tudo aquilo que já foi planejado. A ideia nossa é não estar criando nada de novo, é implementar aquilo que já está planejado. Afinal de contas, nós estamos agora, digamos, já entramos aí na segunda metade do nosso governo. Então, nós vamos estar focados exatamente naquilo que já foi planejado. Logicamente que eu preciso sentar com os superintendentes de cada setor, de cada área, para que nós possamos ajudar na implementação desse planejamento que já existe, já realizado sob o comando da secretária Regina. Presidente, a gente não pode colocar como uma reforma, porque não teve grandes modificações, mas é uma mudança dentro da estrutura do governo que tem o seu tom político também, naturalmente. O senhor percebe que dessa forma, se aproximando inclusive a eleição do próximo ano, o PT raiz, aquele PT de camisa vermelha, como a gente fala, ele também está pleiteando pelos seus espaços, fazendo a manutenção desse protagonismo dentro do governo estadual? Com certeza, né? Com certeza. A gente tem discutido isso muito na executiva do partido. A necessidade do partido estar presente, afinal de contas, é o partido do governador e, logicamente, do presidente da República, como nós sabemos. Então, é importante que o partido tenha a sua participação ativa, com os seus quadros, oferecendo o que há de melhor que a gente tem para contribuir com o nosso governo. Presidente, um outro ponto importante a expectativa é que a gente tenha e existe essa articulação para que o PT também indique o suplente de Júlio César ao Senado e o vice de Rafael Fonteles na busca pela reeleição. O senhor é o presidente do partido até setembro, né, quando ocorre essa transição. Como é que está sendo tratado isso internamente? Quais os quadros que você acha que estão mais preparados? Nós temos aí jovens aliados a Rafael Fonteles, mas como é que o senhor avalia esses dois cargos específicos? Ser suplente de Senado no Piauí é algo que normalmente se converte em assumir a cadeira. Inclusive, a governadora Regina assumiu. Como é que o senhor avalia essa situação? Tem um exemplo também da suplência do ministro Wellington. Sim, né? Senadora Jussara está no mandato. Jussara. Olha, essa discussão ela começa já agora, né? Você vê que a gente fez um evento agora recentemente, semana passada, com a presença do presidente nacional do partido, do governador. O ministro não pôde estar presente, mas entrou através do mecanismo aí das redes, enfim, né, da tecnologia. O fato é que a gente começa a fazer esse diálogo agora, especialmente com o governador, com o ministro Wellington, que são as nossas duas principais referências. A nossa secretária Regina, como ex-governadora, como uma pessoa também muito influente no partido, ela faz parte, não é, desse núcleo, digamos assim, de conversação para que a gente possa definir a participação do partido na chapa majoritária. Obviamente que a gente já tem o governador Rafael, não é, mas vamos estar acompanhando de perto não só a construção de uma bancada federal, não é, de uma composição de uma chapa federal forte. Nós queremos, no mínimo, manter aí as 4 vagas que a gente tem, ou quem sabe até ampliar para 5, e a bancada estadual também. Nós temos hoje a maior bancada do estado, são 12 deputados, a nossa meta é tentar aumentar para 15, né? Mas, no mínimo, manter o que a gente tem e, obviamente, que a gente quer ampliar os espaços do partido, tá certo? Então, nós vamos estar discutindo, inclusive com as outras forças aliadas.
Nós temos todo um respeito aos outros partidos que fazem parte, que são os 2 maiores partidos que fazem parte da base do nosso governo, que ajudaram a construir a candidatura de Huerto lá atrás, de Rafael agora nessa última eleição, comandada aí pelo MDB, que é o nosso senador Marcelo Cacho, e pelo PSD, não é, do deputado Júlio César. Então, essas conversações, elas são importantes, e o próprio governador está se encarregando de fazer essas conversas e, obviamente, o partido tem todo o interesse em estar acompanhando. Muito obrigada, presidente, pela participação, pela entrevista, e boa sorte nessa próxima missão a partir do dia 1º de julho. Obrigado, né? Aproveitar aqui também para agradecer todas as felicitações que eu recebi hoje, que foram muitas. O celular está até tocando. Ouça direto. Meus amigos aí do estado inteiro, sobretudo a família PT, né? Muitos companheiros e companheiras têm se manifestado. Agradecer a todos e todas aí que estão torcendo aí por essa nova missão que a gente está assumindo. E eu prometo, seguramente, né, dar de tudo para poder honrar aí essa missão. Vai dar certo. Bom, agora falando ainda sobre o governo do estado, mas em uma ação administrativa, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do estado do Piauí, foi inaugurado hoje o 3º subgrupamento de bombeiros militares, no 6º GBM, ali no José Luiz Pereira Filho, na cidade de Esperantina. Estiveram presentes na solenidade o vice-governador Temístocles Filho, representando o governador Rafael Fonteles, o secretário de Segurança Pública do estado do Piauí, Chico Lucas, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, o coronel José Arimateia Rego de Araújo. A unidade faz parte do processo de expansão da corporação. E como a inauguração na cidade de Esperantina, a prefeita Ivanária Sampaio falou sobre a importância de haver essa unidade no local no combate de incêndios, que acaba sendo comum na região. Gente, o Corpo de Bombeiros, essa sede que nós estamos inaugurando na cidade de Esperantina, ela é iniciada do zero. É a primeira obra do Corpo de Bombeiros no estado do Piauí, iniciada do zero. Uma baita de uma estrutura na cidade esperantina. Isso é trabalho. Isso foi um pedido árduo há muitos anos do nosso vice-governador Temístocles Filho, da prefeita Ivanária Sampaio, que servirá para Esperantina como também para a região dos Cocais. Isso ajudará muito a situação de alagamentos, a situação de fogos, de queimadas, a situação, a gente vai trazer a paz, a harmonia, ajudar essas famílias que tanto precisavam do Corpo de Bombeiro. Quando acontecia queimadas, quem via para a Esperantina era o Corpo de Bombeiro de Piripiri. Quando chegasse aqui, já tinha alarmado fogo, a dificuldade das pessoas já perder a metade dos seus plantios, a metade das suas casas. Isso vai ser de suma importância. E quem também falou sobre essa entrega foi o secretário Chico Lucas, que esteve presente na nova sede do Corpo de Bombeiros. O governador Rafael Fonteles nos deu uma ordem de interiorizar as ações do Estado. A Polícia Militar já tinha uma capilaridade muito grande, estava em 100% dos municípios piauienses, no 224, com seus batalhões, companhias e GPMs. O bombeiro ele tinha uma concentração maior. Aqui na região, por exemplo, tinha Teresina, Piripiri e Parnaíba. E precisava essa expansão. Então, Esperantina, ela faz parte, porque ela vai atender o Cocais das Águas, nessa região de Esperantina até Luzilândia, Vale do Rio Longar, Cachoeira do Urubu, fazendo a prevenção aos acidentes, mas também o salvamento de vidas, a questão do trânsito, se integrando à sociedade no desenvolvimento econômico, já que as vistorias são fundamentais para os empreendimentos. Em breve já estaremos lançando a ordem de serviço do batalhão de Campo Maior, que é a outra que vai atender a região dos Carnaubais. Então Piripiri vai ficar com os Cocais das Pedras, né, região de Piracuruca, Pedro II, aqui Cocais das Águas, Campo Maior, Carnaubais, Parnaíba na planície litorânea. Essa distribuição ajudará muito naquela que é a maior missão da segurança pública. É nenhum piauiense a menos, que todos vivam o máximo com saúde e em segurança, que não percamos piauienses para violência nem para acidentes. É por isso que a gente está fazendo esse processo de interiorização.
Um momento extremamente importante, mas claro que a política sempre passa por momentos como esse, por entrevistas como essa, tá? Sem dúvida, Lívia. Curiosamente, podemos ter tido em Esperantina o futuro vice-governador e o atual Temístocles Filho, que inclusive fala sobre esse momento político, apesar de publicamente o governador não ter anunciado o futuro vice, mas ele comenta essa situação. Vamos ouvir. Vice-governador, como é que o senhor analisa recentemente uma reunião do governador Rafael com o ministro Wellington, já aí praticamente acertando a indicação do PT para vice? Como é que o senhor analisa essa possibilidade do MDB não mais estar indicando a candidatura a vice? Eu vou responder isso para você depois. Sempre sucinto. Mas quem falou um pouco mais do assunto foi o seu filho, o deputado estadual Felipe Sampaio, que destacou a escolha do vice e defendeu o lugar, o espaço ocupado pelo pai, o vice-governador Temístocles Filho. Entendo que o vice-governador hoje em exercício, Temístocles Filho, que está como vice-governador, é um homem preparado, um dos maiores articuladores políticos do estado do Piauí, é um homem de palavra, quando ele firma compromisso com alguém, ele cumpre até o final. Então, se ele está hoje aí é porque ele tem nome na política piauiense. O que a gente pede é que ele permaneça como vice-governador para continuar ajudando o Piauí pelo nosso MDB. Mas as tratativas maiores serão com o governador Rafael Fonteles e o vice-governador Temístocles Filho. Se é amanhã, se é em julho, se é no próximo ano, quem vai saber são os dois. E a gente sabe o tamanho do Temístocles Filho na política piauiense. Bom, as discussões elas já estão acontecendo, seja sobre a saída de Temístocles Filho, seja quem vai ocupar essa vaga na disputa do próximo ano. E já tem alguns nomes que estão cotados para assumir esse cargo, esse posto de pleitear as eleições do próximo ano como vice de Rafael Fonteles. Logo após o anúncio, né, ainda que de forma um pouco reservada, de que o MDB não seria mais a composição da chapa, e sim o PT, nomes já foram colocados como os mais prováveis, que são aqueles que circulam no bastidor com muita animação, tá? Se a gente pode colocar dessa forma. E que tem o critério que eu acho que vai ser definido, Lívia, que é a estrita confiança do governador. Por isso a gente preparou alguns nomes aí, vamos acompanhar eles. Muitos deles, Lívia, praticamente todos muito ligados a Rafael Fonteles, né? Temos Chico Lucas, secretário de Segurança, Marcelo Noleto, secretário de Comunicação, também temos Washington Bandeira, secretário de Educação, e aí surge um que é um pouco mais distante deste círculo mais próximo do governador, que é Vinícius Dias, filho de Wellington Dias, todos jovens, muito aliados ao PT e muito aliados ao governador. Esses critérios serão, acho que, fundamentais. Isso, tá? Se a gente percebe que existe toda uma movimentação no sentido de o PT que vai assumir será qual? Porque não é mais colocar o PT, é qual dos PTs? Porque tem o PT de camisa vermelha, que é, inclusive, muito bem representado pelo presidente estadual João de Deus, que esteve aqui, a ala que o acompanha, e tem o PT de camisa branca, que é o PT do Karnak, que é o PT que é mais do núcleo próximo do governador Rafael Fonteles. E dentre esses nomes, pelo que eu pude apurar, todos estão claramente credenciados, claramente movimentados dentro da base, mas Chico Lucas se aproxima dessa linha de chegada, tanto por uma movimentação interna, quanto por agendas externas. A gente percebe, inclusive, por meio da agenda de hoje de Esperantina, que foi simbólica, né, Tarso? Isso, e também, Lívia, pelo a construção desde o início da gestão. A gente vê a segurança sendo priorizada pelo governador, claro, é uma prioridade social, mas também uma prioridade pelo gestor, né? Nós tivemos milhares de convocados para a segurança, um investimento muito grande, estamos acompanhando uma redução dos índices de forma bem drástica, o que mostra também que deve ser o mote, o resultado do gestor apresentado ao lado do governador. Então, eu acho que isso também vai ser um critério muito importante. O governador é pragmático nas escolhas e acho que nessa também vai ter como um dos crivos centrais o resultado que o gestor apresentar. E Tarso, eu acho que uma imagem que representa não somente essa possibilidade, que claro, é de bastidor, então não é nada oficial, mas representa que a base permanece, ainda que com algumas arestas, unida.
temos hoje, depois da agenda oficial, uma imagem que foi publicada nas redes sociais da prefeita Ivanária Sampaio, em que ela está ao lado do secretário Chico Lucas, é um momento ali de descontração, e que coloca justamente essa aliança, né, essa harmonia, digamos assim, entre os lados. Além da rede social, a rede física também aí, né, os dois, mostrando esse bom diálogo, Lívia. Você fala dessa capacidade, o secretário Chico Lucas também traz esse perfil que para um vice é fundamental e que Temístocles tem também. Saber dialogar, saber o momento certo ali de expor a opinião, sem declarações mais ríspidas. Então, eu acho que esse ponto é interessante para a gente observar que a cadeira de vice também tem esse critério. E também, para fechar esse assunto, Tarso, eu acho que a gente fala sobre uma possibilidade de vice, mas não era algo que fosse esperado. Por mais que quisto pela base MDBista que houvesse a manutenção tanto da sigla quanto do vice-governador Temístocles Filho, já era sentido o clima internamente, de que haveria uma mudança, uma oxigenação, até por uma estratégia para o ano de 2026 e 2028. Então, assim, é uma sequência de estratégias eleitorais e acaba sendo compreendido pelo grupo, ainda que demore um pouquinho. E hoje o governador, como o repórter Francisco José trouxe, ele esteve presente na Marcha para Jesus, mas durante a entrevista falou sobre outro assunto, sobre o serviço da AGESPISA, como seria a partir de agora, depois dessa transição, inclusive com a saída de Zé Santana para assumir a Secretaria de Trabalho, a composição da pasta e tudo que envolve os serviços de distribuição de água no Estado. Estamos num momento de transição, é sempre um momento complexo, porque a Águas do Piauí está assumindo os serviços que eram da AGESPISA ou dos serviços municipais em alguns municípios, mas eu tenho acompanhado, monitorado, essa transição tem sido bem executada, com poucas intercorrências, mas o nosso trabalho a partir de agora é um monitoramento rigoroso para garantir que o contrato seja fielmente cumprido, universalizando o abastecimento de água e de esgotamento sanitário nas datas previstas. Então não é uma tarefa simples, são 224 municípios, zona urbana, zona rural, mas eu acredito muito, tenho muita convicção de que o serviço vai ser melhor, os investimentos vão aumentar e a população do Piauí vai sair dessa situação do pior índice de esgotamento sanitário no interior do estado. Pois é um momento muito importante que envolve muita gente, inclusive funcionários. Tarso, muito obrigada pela participação, por essa companhia do feriado. Grande abraço a você, grande abraço a todos que nos acompanharam e até amanhã. Até amanhã, que amanhã sextou, mas sextou trabalhando também. Sextou no Jornal Cidade Verde.